sou Rodolfo Gurgel, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Assuntos Legislativos. Estou reconhecendo muitas pessoas no auditório, outras eu não conheço, mas a ideia era justamente essa, contar com o maior número de atores e parceiros no Executivo, no Legislativo e no Judiciário para iniciar essa discussão sobre a criação de nomes uniformes e padrões para documentos jurídicos. Vou fazer só uma breve apresentação. Primeiro, explorando a explosão legislativa, jurisprudencial das últimas 2 décadas, só para colocar um pouco do problema existente, sabendo que quase todos aqui conhecem muito melhor do que eu esse problema, mas com frequência surge a indagação de, bom, você está construindo uma solução para um problema que eu não tenho. Mas aí é contextualizar um pouco o problema nessa primeira parte. Na segunda parte, eu pincelei 2 exemplos de usos de informações estruturadas, tanto no Brasil como alguns mais avançados que envolvem o ordenamento norte-americano. E a terceira e última parte, vou dar uma pincelada na organização e institucionalização do projeto, mas quem vai falar um pouco mais para a comunidade vai ser o Ciliati na apresentação dele. Uma boa medida da explosão legislativa é que o texto deveria ser o mais estável que é a Constituição, e aqui sem juízo de valor quanto à conveniência e oportunidade das emendas constitucionais, seria inevitável emendá-la considerando tudo que abrange a nossa Constituição. Foram 48 emendas em 13 anos, a primeira sendo de 92. Isso para o texto que, em tese, é o mais estável. De 88 a 2005, sem contar com as medidas provisórias, porque aí o número dobraria ou aumentaria ainda mais que em 100%, foram editadas 3.560 novas leis. E aí, para utilizar um exemplo do caos que isso gera, vale pegar e pensar um exemplo que envolve os crimes contra o consumidor. Eles estão previstos tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto na Lei 1521. Existem tipos no Código Penal também aplicáveis e na Lei 8.137. Esse exemplo não é meu, mas eu acho ele fantástico, que com muita frequência, ou sempre, que há essa discussão em torno de crimes aplicáveis àqueles que lesaram os consumidores, envolvendo o consumidor, há uma discussão enorme sobre qual lei é aplicável, o que está revogado e o que não está. Isso para pegar um exemplo. E aí, como o Luiz Flávio Gomes fala, e esse exemplo foi extraído de uma palestra dele, para cada decisão, ou saindo das coisas básicas, você precisa juntar uma comissão de juristas para descobrir o que está em vigor e o que não está. E aí, pegando a movimentação do STF, o crescimento dela, da movimentação processual, da década de 40 para cá. O mesmo aconteceu no STJ, que foi criado pela Constituição de 88, mas a tendência é a mesma. E aí há uma grande demanda por essas por informações estruturadas e organizadas. Um bom exemplo disso, e eu acho que talvez seja o melhor, de como há uma demanda reprimida, envolve uma iniciativa do STF, que apesar de ser de básica em termos tecnológicos, é muito interessante, foi hiperlinkar o texto da Constituição com decisões daquela corte. Em uma semana, a primeira semana, segundo dados do site do tribunal, foram 20 mil acessos. Isso demonstra bem o tipo de demanda reprimida que nós temos por informações estruturadas. Porque como o número de decisões, tanto do STJ, ou o crescimento da base legislativa, e ao mesmo tempo o STF atuando como legislador negativo, muitas vezes fica impossível saber o que está em vigor, tem um tratamento mais robusto das informações.
não é nem a discussão jurídica, ela precede a discussão jurídica, que é ter as informações adequadas para tomar decisão. Aqui eu peguei um exemplo um pouco mais avançado do que pode ser feito com informações estruturadas. Tem um campo de estudo já bem desenvolvido nos Estados Unidos, que envolve a utilização de teoria de redes, teoria de relacionamentos, para estudar a jurisprudência. Um professor de Yale e outros da Universidade do Texas, salvo engano, pegaram todo o texto, todo o banco de decisões da Suprema Corte, que lá, se você for pegar de 1851 até hoje, são, salvo engano, 40 mil decisões. Perto dos nossos números, isso é irrisório. Nos STF decide isso acho que menos de um semestre. E construíram uma rede de citações entre as decisões, ou seja, pegaram cada decisão, viram a que decisão ela fazia a citação no seu corpo. E aí coisas surpreendentes surgiram. Primeiro que 96% das citações se referiam a apenas 2% dos casos. Depois eles partiram para uma modelagem um pouco maior, envolvendo 4 milhões de casos. Pegaram toda a jurisprudência de todas as cortes federais e fizeram essa modelagem. E aí é mais surpreendente ainda, porque de 4 milhões de casos, as citações, 80% das citações estavam concentradas em 1000 casos. Isso teve grande impacto também no ensino jurídico, porque um foco em 1000 casos você conseguia cobrir toda a jurisprudência essencial, e lá isso é ainda mais relevante, como estamos tendo diferentes do nosso, onde os cases têm caráter vinculante, ou não exatamente vinculante, mas eles devem, os precedentes têm um valor muito maior do que eles têm no nosso sistema. Você ter 1000 casos que resumem toda a jurisprudência, ou são os casos essenciais, é muito relevante. E essa foi uma das conclusões, entre outras, porque isso acabou virando um campo de estudo muito fértil. A Universidade do Texas, eu sei que tem um centro em formação de estudo disso, e na Universidade de Yale também eles estão bem avançados. Aqui eu só pensei um exemplo daquela rede maior, que é difícil visualizar, que são a ligação dos 5 casos mais relevantes para a discussão do temas envolvendo o aborto e como eles se interligam. E aí eu chego a um ponto que tem que ser enfrentado em qualquer discussão a respeito da criação de um modelo ou um padrão, que é o papel do Estado. Nosso modelo, eu acredito, que seja muito mais próximo do modelo da Europa continental que do modelo americano. Não o modelo de dados, mas o modelo de desenvolvimento, o modelo institucional. Nos Estados Unidos, assim, todo o XML jurídico deles e todas as iniciativas de padronização partiram primeiro da sociedade civil organizada, inclusive ONGs, e principalmente as empresas do setor fomentaram o desenvolvimento desses padrões. Isso aqui, e aí tem um fenômeno interessante. Em 94, o governo americano federal decidiu criar um banco de leis de jurisprudência, e uma das pessoas mais ativas nessas ONGs escreveu um artigo no New York Times, em novembro de 94, dizendo que não era papel do governo invadir o campo da iniciativa privada, e algo que estava sendo muito bem feito. Algo que aqui no nosso sistema seria quase incompreensível, dado que quase todos os provedores de informações jurídicas ou melhor, judiciais e legislativas são públicos. Poucas são as empresas que atuam nesse nicho. E com a criação de padrões e informações estruturadas, o Estado pode estar aqui atuando até criando um novo mercado. Aí não para as informações cruas ou brutas, mas para informações jurídicas estruturadas. Como aquela pesquisa que eu tinha acabado de mostrei no outro slide, envolvendo a vinculação das citações. E aqui nós chegamos ao último ponto da apresentação, que envolve a organização desse projeto.
E aí vale falar algumas coisas. Primeiro que não é à toa que esse workshop foi chamado de Workshop Zero. Nós não temos ainda, nós temos uma proposta muito, que ainda está muito bruta, que vai ser apresentada pelo Ciliati, pelo João Lima e pelo Carlos Magno. E a ideia foi abrir a discussão logo no começo, adotar um modelo de desenvolvimento muito diferente do que é usual na área pública, onde os modelos são desenvolvidos dentro dos gabinetes fechados e, depois de construída a solução, as pessoas saem buscando outros, para que outros passem a utilizar aquele modelo. Só que o que acontece na maioria dos casos é que nesse intervalo de tempo, aquelas outras instituições também já desenvolveram seus padrões e não há qualquer grau, ou grau baixíssimo de interoperabilidade e de troca de dados entre os diferentes sistemas. Então, criando, a área pública acaba virando um arquipélago informacional. Tem diversas ilhas de informações nos diversos órgãos e iniciativas, muitas vezes desperdiçando esforços porque elas são repetitivas. E aí a nossa proposta como marco inicial desse projeto é adotar um modelo de desenvolvimento semelhante àquele que foi descrito por um engenheiro de software, que escreveu um ensaio que acabou virando muito influente, chamado A Catedral e o Bazar, em que ele compara dois modelos de desenvolvimento. O primeiro das catedrais, onde um pequeno grupo conhece a planta e acompanha o desenvolvimento. A outra, onde todos conhecem a planta, os resultados parciais são sempre divulgados e discutidos. E aí eu só pensei dois trechos desse ensaio, eu extraí dois trechos que descrevem bem esses dois modelos. E nós todos aqui conhecemos os desafios, mas preferimos fazer isso até por ter a certeza de que ele só pode ser bem sucedido como padrão se desde o começo ele estiver aberto para contribuição de todos os atores na área jurídica. E aí primeiro ele descrevendo o modelo que ele chama de catedral, ele coloca: eu acreditava que os softwares mais importantes necessitavam de ser construídos como as catedrais, habilmente criados com cuidado por mágicos ou pequenos grupos de magos trabalhando em esplêndido isolamento, com nenhuma versão temporária para ser liberada antes do seu tempo. Em oposição a esse, ele coloca um outro modelo que ele chama de bazar, o modelo do bazar, e descreve o modelo do Linus, em que ele fala: o estilo do Linus delibere cedo e frequentemente, delegue tudo o que você possa, esteja aberto a contribuições. Nenhuma catedral calma e respeitosa parecia estar sendo construída ali. E parecia, na verdade, um imenso e barulhento bazar de diferentes agendas e aproximações, simbolizadas pelos repertórios de Linus, que aceitava submissões de qualquer um e de onde um sistema coerente e estável poderia aparentemente emergir apenas por uma sucessão de milagres. Bom, nós acreditamos que, claro que com a devida dosagem, e isso seria dosado justamente por um comitê, apesar de a ideia é aceitar contribuições de todos, mas também de criar um comitê que também não está formatado, e parte da ideia é lançar aqui a semente para discutir o modelo de institucionalização e de organização desse projeto, mas a ideia essencial é criar um comitê gestor com a participação de pessoas dos três poderes, da academia também, para administrar este padrão. E aí com essa ideia de liberar a versão beta do projeto, é que nós estamos aqui, eu diria até que a versão alfa, hoje nesse seminário, ou nesse workshop. E o Flávio vai falar um pouco. Não, o Carlos. O Ciliati vai falar um pouco sobre a criação da comunidade e da necessidade de todos. Assim, ele vai passar detalhes disso, mas é essencial que todos participem em um dos fóruns, e aqui eu lanço esse convite para todos participem desse primeiro fórum na comunidade, que vai ser justamente a discussão do modelo de institucionalização e padronização. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Agora eu vou passar, era só para dar uma pincelada inicial, passar a palavra para o Carlos Magno, que vai falar um pouco mais sobre o
o esboço e o escopo desse projeto. Obrigado.